Existem segredos tão bem guardados que nem a ciência ousa explicar. 3 deles estão prestes a ser revelados. Um lago que transforma a vida em pedra. Uma tribo cujo último segredo morre hoje. E um objeto tão avançado que ninguém deveria tê-lo criado. Mas atenção, o que você vai descobrir aqui não será encontrado em livros ou documentários. Este é o território onde nada é explicado, apenas exposto. Se você é do tipo que prefere perguntas sem resposta a mentiras confortáveis, inscreva-se agora, porque o próximo mistério vai te deixar questionando tudo. O mistério das línguas que ninguém fala. No coração da Amazônia peruana, existe uma língua falada por apenas uma pessoa no mundo. Amadeu Garcia, o último falante do Tauxiro. Essa língua, que já foi usada por uma tribo inteira, agora está à beira do silêncio eterno. Como uma linguagem simplesmente desaparece? E por que algumas, como o Silbo Gomero das Ilhas Canárias, resistem contra todas as probabilidades? O desaparecimento de línguas não é apenas uma perda cultural, é o apagamento de uma forma única de ver o mundo. Cada idioma carrega conceitos que não existem em outros lugares. O Tauxiro, por exemplo, tem palavras para fenômenos naturais que só ocorrem em sua região. Quando a língua morre, esse conhecimento morre com ela. Os guardiões do último idioma. Governos e linguistas correm contra o tempo para documentar línguas à beira da extinção. Na Sibéria, o Tofa, falado por menos de 30 pessoas, está sendo gravado em um projeto de última hora. No México, o ayapaneco quase desapareceu quando seus 2 últimos falantes brigaram e se recusaram a conversar. Mas há histórias de resistência. Em Okinawa, o Utinaguti está sendo revitalizado por jovens que usam redes sociais para ensinar palavras esquecidas. Por trás desses esforços, há uma pergunta perturbadora. Se uma língua só existe em arquivos, ela ainda está viva? Ou virou um fóssil linguístico? Códigos secretos e línguas criadas para esconder. Algumas línguas não desaparecem, elas são projetadas para serem esquecidas. O Kalawaya, falado por curandeiros bolivianos, é um idioma secreto passado apenas de pai para filho. Já o Nushu, na China, era uma escrita usada apenas por mulheres para se comunicarem sem que os homens entendessem. Esses códigos mostram que línguas podem ser armas de resistência. Mas o que acontece quando o segredo é tão bem guardado que até os herdeiros o perdem? O Nushu quase morreu quando sua última usuária faleceu em 2004. Mas documentos escondidos em um túmulo revelaram mensagens nunca decifradas. Por que algumas línguas sobrevivem e outras não? O havaiano quase foi extinto pela colonização, mas hoje é ensinado em escolas. O hebraico foi revivido depois de séculos sendo usado apenas em rituais. Enquanto isso, línguas como o livônio, Letônia, têm apenas um falante nativo. O que determina se uma língua sobrevive? Identidade, política e tecnologia. Israel fez do hebraico um símbolo nacional. O havaiano foi salvo por ativistas que gravaram os últimos anciãos. Mas e as línguas sem Estado, sem escrita, sem prestígio? Elas dependem de um frágil equilíbrio, um falante apaixonado, um gravador e alguém disposto a ouvir. As pedras que andam no Vale da Morte. No deserto da Califórnia, pedras de até 300 quilos se movem sozinhas, deixando rastros na lama seca. Por décadas, ninguém acreditou, até que câmeras capturaram o fenômeno. O culpado? Uma combinação rara de gelo, vento e solo liso. Mas há um detalhe perturbador. Nem todas as pedras se movem ao mesmo tempo. Algumas ficam paradas por anos, então, de repente, deslizam. Por quê? E por que isso só acontece ali? Cientistas ainda debatem se o fenômeno está ficando mais raro, ou se simplesmente não estamos olhando o suficiente. Os círculos subaquáticos do Japão. No fundo do mar próximo ao Japão, aparecem círculos perfeitos, com padrões geométricos tão precisos que parecem obra humana. Mas o artista é um peixe, o baiacu de arestas, que passa dias nadando em espirais para criar essas estruturas. Por quê?
São ninhos, armadilhas ou algo mais? O mais intrigante é que os círculos só foram descobertos em 1995, apesar de existirem há séculos. Quantos outros mistérios submarinos ainda não vimos? O lago que transforma animais em pedra. Na Tanzânia, o lago Natron tem águas tão alcalinas que calcifica animais que tocam nele. Aves e morcegos viram estátuas, preservados em detalhes arrepiantes. Mas um flamingo consegue viver ali, e só ali. Como? E por que esse lago existe? A resposta está em um vulcão subterrâneo que envenena a água com sais minerais. Mas a grande pergunta é: por que a evolução não preparou outros animais para sobreviver ali? O humor imprevisível do relâmpago de Catatumbo. Na Venezuela, um único ponto no lago Maracaibo é atingido por 1,2 milhão de raios por ano, uma tempestade eterna. Ninguém sabe por que ela é tão localizada. Alguns dizem que é o metano dos pântanos, outros o formato das montanhas. Mas há relatos de que em 2010, os raios pararam por meses, sem explicação. O que controla esse interruptor cósmico? E o que aconteceria se ele desligasse para sempre? O mecanismo de Anticítera, o computador grego. Em 1901, um naufrágio revelou um objeto que não deveria existir. Uma máquina de engrenagens de bronze, capaz de prever eclipses e rastrear os Jogos Olímpicos antigos. O problema? Ela foi feita em 100 anos antes de Cristo, mas tecnologia assim só surgiria 1500 anos depois. Quem a construiu? E por que não há registros de outras como ela? Alguns acreditam que veio de Arquimedes, outros que foi obra de uma civilização perdida. Mas o verdadeiro mistério é: quantas outras invenções foram apagadas pela história? As esferas de pedra da Costa Rica. No meio da selva, 300 esferas de pedra, algumas pesando 16 toneladas, estão espalhadas em formações precisas. Ninguém sabe quem as fez, como as moveu ou por quê. A lenda local diz que são balas de gigantes. Cientistas suspeitam de calendários astronômicos. Mas há um detalhe sinistro. Muitas foram dinamitadas por caçadores de tesouros, destruindo pistas. Será que já tivemos a resposta e a perdemos? A bateria de Bagdá. Eletricidade com 2000 anos. Em 1936, um vaso de argila foi encontrado no Iraque. Dentro, um cilindro de cobre e uma barra de ferro, uma pilha primitiva. Testes provaram que ela poderia gerar eletricidade. Mas para quê? Teorias vão desde galvanoplastia até rituais medicinais. O maior enigma: por que essa tecnologia não evoluiu? Será que foi um acidente esquecido? Ou prova de que o progresso não é linear? O manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue ler, escrito no século XV. Esse livro tem ilustrações de plantas que não existem, diagramas celestes sem sentido e uma língua que nenhum computador decifrou. É um código? Uma brincadeira? Ou conhecimento proibido? O que assusta os pesquisadores é que o padrão estatístico da escrita é de uma língua real. Mas qual? E por que alguém gastaria anos criando um livro impossível? E agora, você sabe, 3 verdades que ninguém consegue explicar, 3 quebras na realidade que ninguém conserta. Mas isso é só o começo. Porque para cada mistério resolvido, existem 1000 ainda escondidos nas sombras. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos poucos que enxergam o mundo como ele realmente é, cheio de perguntas e vazio de respostas. Quer ir mais fundo? O próximo vídeo vai te mostrar algo que nenhum governo quer que você veja.